Estudos para concursos, para o INSS, né? Vocal. Som sobre acentuação. Conteúdo você pode achar em algum lugar, né? Sobre paroxítonas, depois tem os monossílabos, regras importantes de acentuação, e o acento diferencial e o acento grave. Música. Depois tem uma musiquinha. Bom, eu só vou ler aqui, vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Por paroxítonas. O bom aqui é que nesse conteúdo básico que eu estou lendo aqui, tem explicação das coisas, né? Proparoxítonas. Todas as palavras com uma antepenúltima sílaba tônica são chamadas de proparoxítonas. Todas as paroxítonas são acentuadas. Tipo, sempre vai falar isso, todas as paroxítonas são acentuadas. Basicamente porque a palavra só forte, a palavra forte é sempre acentuada, né? E os exemplos são óculos, espetáculo e física. Paroxítonas são as paroxítonas, as palavras que possuem penúltima sílaba tônica. São acentuadas as paroxítonas que apresentam as seguintes terminações. Daí, como eu falei errado, não são todas as palavras tônicas, letras tônicas que têm sílabas tônicas que têm a situação, certo? Só depende da sua posição e também depende da sua terminação. E nas paroxítonas depende de certas terminações. O L, o I, o N, o US, o PS e o AN. Daí eles têm uma acentuação. Então, os exemplos aqui são L e R, o L é igual a útil, e resolver, e R para resolver. I de júri, termina com I de júri, que termina com que vira, o exemplo é álbum. Tá difícil falar isso aqui corretamente, né? Que termina com N, que o exemplo é hífen, que termina com uns, que o exemplo é o álbuns, que termina com us, que é tipo bônus, que termina com on, que radon e ons, radons, que termina com ps, tipo tríceps, que termina com x, que vira tipo córtex, e que termina com a acentuado, com A acentuado de chapeuzinho. Daí tipo, mans. E o AN de menção. Depois de tongo oral seguido ou não de DS. Se lembra que de tongo são duas letras, duas vocais juntas, sabe? Então, um de tongo oral seguido ou não de S também é uma paroxítona que pode colocar vogal. Quer dizer, que pode colocar assim. O exemplo é túneis e jockeys. Os ditongos são EI, que termina com S, ou EI jockey, que termina só com I. Ou EI, que é um tritongo, né? Assim, acentuam-se paroxítonas que representam ditongo crescente. História, espécie, cari e início também. E aí, os oxítonas, última sílaba tônica. São acentuadas oxítonas com terminações, aí de novo, especificou certas terminações para elas serem acentuadas. O exemplo é o A, o E, e o O e o EN. O exemplo de A é para. A sílaba tônica é o orá. E de até, O de robô e ens de alguém ou parabéns. Palavras tônicas que terminam com A, E, O e ens são, quer dizer, palavras tônicas oxítonas que terminam com A, E, O e ens são acentuadas. E depois as monossílabas. Se lembra que são monossílabas? Só uma letra, só um som. Então, são monossílabas vocálicas que apresentam apenas uma sílaba, mas elas repetem a regra das oxítonas. Porque, claro, se só tem uma sílaba, obviamente elas só tem uma. Elas são oxítonas, porque sempre vai ser a última, né? Então, quando forem só as monossílabas que são A, que termina com A, o E, o vai ser acentuado. São monossílabas os vocábulos que apresentam apenas uma sílaba. São ser classificados em tônicos ou atônicos. Os tônicos são os que acentuam-se com monossílabos terminados em A e O, que é a regra normal. Tipo, o exemplo são ma, le e só, todos eles são acentuados. E os átônicos, que são proferidos de forma fraca, não possuem tonicidade. D em C, T, C, Q. Se você não entendeu, isso aqui não está mais falando de acentuação, mas ainda é uma regra de acentuação. Basicamente, o monossílabo, eles só são acentuados se eles forem fortes. Daí eles são chamados de tônicos. Eles têm que ser terminados em A e E, O. Ou seja, se uma palavra termina com A, é um monossílabo, só que termina com A, só que o A não é forte, então ele não vai ser acentuado. Tem que ser tônico e forte. E daí, os átonos são forma fraca. Mesmo o exemplo aqui, né, D, T, C, Q,
Todos esses aqui são monossílabos, mas eles terminam com E, mas eles não são fortes, não são tônicos. Entende? Então não tem a monossílaba, não é tônica. Por isso elas, mesmo elas terminando com E, elas não são acentuadas. Então, basicamente, se monossílabas são separadas em tônicos, que tem uma monossílaba forte, e átono que é uma monossílaba fraca. E depois disso tem as regras importantes. Vamos ver o que tem aqui. Ditongos, se lembra que é um ditongo? É uma palavra que junta duas vogais, uma semivogal e uma vogal. Tipo E, I, O, U, A, E. Então, ditongos abertos, EI, EU, I, O, I. Em palavras oxítonas, se lembra que as oxítonas são as últimas, a última é a forte, são acentuadas. Os exemplos são papéis, céus e heróis. Todos são ditongos, OI, EU e EI, todos acentuados porque são a última palavra. Letra forte. Ditongos abertos, não entendi. Tá falando a mesma coisa? EI, OI, em palavras paroxítonas não são acentuados. Colmeia, jiboia, plateia. Deve estar errado aqui o conteúdo. E depois o hiatus. Os hiatos são vogais juntas, tá? Os hiatos levam acento o I e o U tônico, quando formarem hiato com a vogal antecedente estando sozinhos na sílaba, em seguida de S. O exemplo é saída, egoísmo e saúde. Se lembra? São sons tônicos. O saída tem uma hiato, porque tem duas vogais juntas, que é o A e o I, mas elas são fortes. E uma coisa extra do hiatus é que a sílaba é separada das sílabas. Então, mesmo que esteja duas vogais juntas, quando separar em sílabas, elas vão ser, por serem fortes, elas vão ser separadas. Então, seria saída, egoísmo, ou com I, e saúde, saúde. O acento não acontece se estiverem seguidas de NH, tainha ou rainha. E depois o acento diferencial. Alguns termos referem a chamado acento diferencial para que seu significado não seja confundido com homográfico. Não sei o que é homográfico. Pode e pode. Por e por. Esses são os exemplos. Pode e pode. Sabe? Esse daqui dá pra ver o som. É aquele acentinho chapeuzinho. Quando usa ele, tem que mudar o som da letra, né? Então, pode e pode. Por e por. Por. Primeiro é preposição, o segundo é verbo. Primeiro verbo no presente, o segundo é verbo no pretérito. Ou seja, viram palavras diferentes. E o acento grave, a crase, né? Vamos ver. Ocorre em contraproposição com o artigo de preposição a com o artigo as, ou com os demonstrativos as, aqueles, aquelas e aquilos. Esse é o acento indicativo de crase. O exemplo é vou à praia. Não, é basicão, é uma regra básica de crase aqui. Não tem mais muito conteúdo de crase aqui. Mas é um acento, né? Depois, tem aquela musiquinha conteúdo do... mas isso aqui é com certeza uns direitos autorais. Não posso cantar essa musiquinha, não. Mas eu vou ler o comecinho. Prepara, prepara, que agora é hora de acentuação. Que cai no concurso, você sabendo ou não. Prepara que se dessa das acentuadas não fica de cara. Não fica de cara? E esse é tipo o comecinho. Se você vê os professores de português, talvez você descubra quem é que canta essa musiquinha. Tchauzinho.